Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 12 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 5 gatilhos psicológicos usados em golpes por telefone ou internet. A escalada de ataques cibernéticos às APIs da web em 2024 e Ransomware vazou 65 mil documentos do governo suíço. E eu começo com essa notícia que fala: 5 gatilhos psicológicos usados em golpes por telefone ou internet. Os gatilhos psicológicos são estímulos que influenciam diretamente a nossa tomada de decisão. Por isso, podem ser usados inclusive em golpes. Empresas e vendedores costumam usar estratégias de persuasão para influenciar a decisão de compra de um cliente ou consumidor. A pessoa influenciada por esses gatilhos psicológicos tomou ações inconscientes e seu cérebro faz as escolhas de forma automática. Usar esse artifício para aplicar golpes, infelizmente, pode funcionar, e quando você perceber, já tomou a decisão que o golpista sugeriu. Esses gatilhos exploram aspectos emocionais, comportamentais e cognitivos. E assim, pessoas que querem aplicar golpes estão estudando técnicas avançadas de comunicação e persuasão que os ajudam a obter acesso a aplicativos de mensagens, contas bancárias e até dados corporativos. Conheça a seguir 5 gatilhos psicológicos usados em golpes e aprenda como se proteger deles. 1. Gatilho da urgência. O gatilho psicológico da urgência é uma técnica de persuasão que, como o nome já diz, cria um senso de urgência na pessoa. O objetivo é incentivar a tomada de decisão rápida atrelada a um tempo determinado. O objetivo do criminoso ao usar esse gatilho na aplicação de um golpe é agilizar a ação da vítima e fazer com que ela haja quanto antes, visto que seu tempo para isso está acabando. O golpista vai criar uma situação falsa, mas que exige uma ação muito rápida. Um exemplo é dizer que seu cartão de banco foi clonado e que necessita dos seus dados para resolver a questão imediatamente. Ou então, que você tem uma dívida, real ou não, e oferecer um desconto imperdível, mas que vale apenas para aquele momento, caso contrário, a oferta vai expirar. Produzir um cenário falso de risco ou de oportunidade única faz com que o criminoso tente impedir que a vítima tenha tempo para analisar a situação de forma lógica ou procure ajuda de outra pessoa. O golpista apela para a emoção da vítima e aí, por receio ou por estar pressionada pelo tempo, a pessoa cede e faz o que o criminoso quer. 2. Gatilho de compromisso. O compromisso precisa estabelecer algum tipo de relacionamento com a vítima para estimular o gatilho psicológico do compromisso. Essa é uma técnica bem poderosa e exige do golpista um nível maior de persuasão. Afinal, ele precisará ter lábia para estender e prolongar a conversa com a vítima. Um dos objetivos é cansar a vítima dessa forma. Ela sabe que cérebro humano tenta poupar energia e isso facilita a tomada de decisão. O criminoso faz a vítima falar, falar, se expor e vai usar isso para a vítima manter a coerência. O golpista também vai falar durante um bom tempo e vai disparar um discurso longo e detalhado. Um exemplo é o golpe do falso empréstimo. Ao oferecer uma proposta para que a vítima resolva adquirir um dinheiro emprestado, o criminoso procura saber da necessidade da pessoa e, quando consegue, se estiver diante de uma negativa ou dúvida da vítima, usa argumentos com frases captadas da vítima. Como você disse que está enfrentando tal problema, essa solução vai resolver. 3. Gatilho da reciprocidade. Mais um gatilho psicológico ligado à emoção. O criminoso cria uma situação em que ajuda a vítima a resolver um problema. Ele pode inventar que a pessoa tinha um bloqueio e um acesso a um sistema, mas que ele já resolveu, por exemplo. Dessa forma, ele estabelece um vínculo e posteriormente ele usará disso para conseguir outra coisa da vítima. É como se fosse uma reciprocidade. Ele pode argumentar: lembra que eu te ajudei com aquele problema de senha? Então, agora preciso que você me ajude e me passe dados da sua empresa, por exemplo. Ele sabe que a vítima normalmente não forneceria as informações que ele precisa, mas por conta do sentimento de estar em dívida social com um golpista, ele acaba fazendo. 4. Gatilho da autoridade. Os criminosos podem se fazer passar por gerentes, supervisores, cargos públicos de governo para persuadir a vítima.
Se passar por algum cargo de autoridade, explora a tendência natural da obediência. Se você recebe uma mensagem do seu gerente de banco, identifica o nome ou até mesmo o número do qual ele está ligando, é provável que faça o que ele pedir. Os golpistas usam até mesmo ferramentas de inteligência artificial para isso. Ele pode usar um deepfake de voz, modificação de timbre feita por inteligência artificial, que tem como objetivo imitar a fala de uma pessoa. Aí o gerente diz que você precisa realizar uma operação bancária, Pix, uma transferência, um depósito, instalação de um plugin, qualquer coisa que ele irá justificar como um erro anterior e pela autoridade que ele representa você fará. Outro exemplo, o golpista se faz passar por um funcionário da Receita Federal e diz que você precisa regularizar uma suposta situação. Se não fizer, o que sugere imediatamente implicará em multas e outros prejuízos. É claro, é possível que você acate rapidamente. E por fim, 5. Gatilho da confiança. Um golpe que pode usar o gatilho da confiança é o phishing, quando criminosos usam ligações telefônicas para enganar e roubar vítimas. O termo phishing é uma combinação das palavras voice, voz, e phishing, falsificação de identidade. Ao contrário do phishing, que usa e-mail, anúncios e sites maliciosos, o phishing usa recursos de voz, como ligação de suposto serviço de telefonia via internet. Os criminosos que aplicam o phishing geralmente se fazem passar por pessoa ou empresas reais, como bancos ou empresas de telefonia ou internet. Eles ligam para as vítimas, afirmam que houve cobranças fraudulentas ou atividades suspeitas na sua conta. O objetivo do phishing é enganar as vítimas e extrair informações pessoais e confidenciais, como senhas de banco, cartão de crédito e CPF. O gatilho psicológico da confiança aplicado no golpe consiste em mostrar à vítima que ela pode e deve confiar no seu serviço, que vai resolver o problema. Para demonstrar que é uma pessoa confiável, o golpista apresenta a situação de risco e depois mostra que resolveu apresentando resultados. Não caia em golpes e defenda-se dos gatilhos psicológicos. A primeira coisa que você deve saber para não cair em golpes é ter consciência de que eles existem e desconfiar de contatos desconhecidos. Procure sempre verificar a identidade e saber com quem está falando. Não tome nenhuma ação, nenhuma decisão na hora. Por isso, manter a calma é fundamental para identificar possíveis estratégias de golpes em que se usam gatilhos psicológicos. Evite fornecer informações pessoais ou efetuar pagamentos solicitados durante a chamada. O tempo é seu aliado neste momento, para que possa verificar as informações que foram passadas antes de tomar qualquer atitude. Desconfie sempre de ofertas muito tentadoras, vantagens mirabolantes ou prazos imediatos para resolver o que te pedem. Se possível, peça ajuda a outra pessoa e, na dúvida, desligue, encerre o contato ou não responda. Aí sim, você vai tomar a iniciativa de entrar em contato com a empresa central ou órgão correspondente e verificar as informações. Muito interessante essa matéria. Talvez algumas pessoas, olhem para esse tipo de situação e digam: isso aqui é irrelevante, ou não é bem assim, isso aqui não é tão importante. Isso aqui é extremamente importante. Grande parte, e aí, claro, estudando como funciona o cérebro humano, estudando questões comportamentais, grande parte das decisões das pessoas são tomadas de maneira inconsciente. Porque se você pensar conscientemente, muitas vezes você vai identificar esses golpes. Agora, se você age rapidamente, se você está fazendo várias tarefas, se você foi pego desprevenido, etc., é possível que você tome decisões rápidas, sem refletir muito, sem tomar os devidos cuidados, e é aí que os golpes acontecem. Então essa matéria é extremamente interessante e pode, obviamente, ajudar a evitar uma série de golpes. A escalada de ataques cibernéticos às APIs da web em 2024. A Checkpoint Software detectou uma escalada nos ataques a APIs em janeiro, afetando cerca de 1 em cada 5 organizações semanalmente, representando um aumento de 20% em comparação com janeiro de 2023. Os pesquisadores apontaram aumento na frequência de ataques a APIs, afetando 1 em cada 4,6 empresas por semana, o que representa um aumento de 20%. As APIs têm como objetivo facilitar a comunicação entre diferentes aplicações web. Essa característica torna sua superfície de ataque mais ampla que as aplicações web tradicionais, e com outras vulnerabilidades inerentes a elas, estão mais expostas a ataques cibernéticos. Esses ataques cibernéticos afetaram vários setores,
sendo o da educação mais vulnerável. O setor de telecomunicações assistiu ao aumento mais significativo nos ataques, mais de 46%, embora a maioria dos setores também tenha experimentado um aumento de 2 dígitos desde janeiro passado, enfatizando a necessidade urgente de medidas de segurança aprimoradas em todos eles. E, curiosamente, foi observada uma queda significativa de 18% no setor de tecnologia da informação, que pode ter tomado mais precauções por ter principais provedores e usuários de serviços de API. Além disso, à medida que o cenário de ameaças em nuvem evolui, as organizações baseadas em nuvem enfrentam uma ameaça crescente de cyberataques por meio de APIs da web. Em janeiro deste ano, foi observado um aumento de 34% nos ataques às redes corporativas baseadas em nuvem em comparação com o ano anterior, quase o dobro do aumento visto em redes sociais. Em redes locais, desculpe. O impacto desses ataques em redes baseadas em nuvem agora é também maior, no geral, que em ambientes locais, impulsionado por organizações que transferem suas informações para a nuvem com APIs de aplicações da web, tornando-a um vetor de ataque atraente. E aí a matéria segue com o estudo de localidades onde esses ataques têm acontecido, origens, etc. É extremamente importante. Eu prefiro sintetizar, e aí, claro, quem tem interesse em ler a matéria na íntegra, ela está presente dentro do portal minutodaseguranca.blog.br. Mas o grande ponto é, as APIs elas estão extremamente expostas, né? Porque se recebe muitas vezes conexões de qualquer lugar. Muitos negócios, inclusive, incentivam essa questão dessa abertura, né, para diferentes serviços, negócios, sites, países, etc., poderem se comunicar, consumir seus serviços a partir das APIs. As APIs elas são impulsionadoras de muitos negócios. Hoje, se pensarmos, por exemplo, no sistema bancário, ele só é possível e tem essa malha de de forma super conectada, né? Por conta das APIs. Então, a gente está falando de algo extremamente importante do ponto de vista de negócios e a gente está falando de algo que tem um nível de exposição relativamente alto. Logo, quando se fala em estratégias de segurança para se fazer correções de vulnerabilidades, e isso inclui, obviamente, desenvolvimento seguro, isso deveria ser essencial para as APIs. Porque pensar nesse contexto de serviço sem segurança pode ser um grande tiro no pé. E na última notícia de hoje, Ransomware vazou 65 mil documentos do governo suíço. As autoridades suíças descobriram que 65 mil documentos governamentais, contendo informações confidenciais e dados pessoais sensíveis, foram vazados após um ataque de ransomware no ano passado a um de seus fornecedores de TI. O Centro Nacional de Segurança Cibernética da Suíça publicou uma breve análise dos dados roubados durante o ataque em maio do ano passado, quando hackers ligados à gangue de Ransomware tiveram como alvo a fornecedora de TI Explain. O governo ordenou uma investigação do incidente em agosto de 2023 e na quinta-feira passada, dia 7 de março, o Centro Nacional de Segurança Cibernética publicou as suas conclusões iniciais. No total, foram publicados na Dark Web 1,3 milhão de arquivos e cerca de 5% dos dados pertenciam ao governo federal do país. A maioria dos arquivos estava sob a guarda da Explain e está relacionada ao trabalho da empresa com o governo, mas cerca de 14% foram obtidos diretamente da administração federal do país. Quase todos os arquivos do governo pertenciam a unidades administrativas do Departamento Federal de Justiça e Polícia, incluindo a Secretaria Federal de Justiça, a Delegacia Federal de Polícia, a Secretaria de Estado de Migrações e o Centro Interno de Serviços de TI, ISC-FDJP, disse o NCSC. Com pouco mais de 3% dos dados, o Departamento Federal de Defesa, Proteção Civil e Desporto foi ligeiramente afetado e outros departamentos são apenas marginalmente afetados em termos de volume, afirmou a agência. E aí, claro, que ela segue com detalhamento da quantidade de arquivos e algumas outras informações. O que é importante deixar claro? Vocês percebem que o incidente que aconteceu lá em agosto, só agora,
fica mais claro os desdobramentos e o entendimento, inclusive, do impacto. Hoje eu discutia, né, com uma pessoa que cuida de estratégia de segurança em sua organização, justamente dessa capacidade de gerar uma resposta rápida, né? Porque no cenário ideal, e isso também está ligado à recuperação, tá? Se pensa, bom, como esse ataque aconteceu? Qual foi o impacto? Qual é o detalhamento? O que de fato vazou? E na grande maioria das vezes, ouso dizer que 9 a cada 10 incidentes não é capaz de passar detalhadamente. Então há muita. Se presume muito, né, sobre, olha, esse banco de dados aqui ele teve um vazamento. Então já se parte da premissa que todo aquele banco de dados pode ter vazado, né? Às vezes, vou além, às vezes não se tem rastreabilidade suficiente sequer para chegar a esse tipo de conclusão de um banco específico. Aí se espera os dados do vazamento para dizer, ah, não, o impacto foi esse, ou se presume que o ambiente inteiro foi comprometido, etc. Agora, o que precisa estar claro, e aqui vai um ponto muito importante para se falar de estratégia, de controle de acesso, de segmentação de rede, de capacidade de detecção, de rastreabilidade, de planos de incidentes. Mas o grande ponto aqui é que temos que saber, é importante saber que um dos principais focos hoje dos criminosos são os dados. E não para criptografá-los, indisponibilizá-los. Isso também é importante, mas grande parte das empresas trabalhou muito esses aspectos de backup, restore, sua capacidade de restabelecimento da situação de normalidade. Então, o grande ponto aqui é, se as empresas têm hoje maior capacidade de restaurar seus dados, por outro lado, se eles conseguem exfiltrar dados, esses dados podem ser usados para chantagem diretamente com as vítimas ou ainda podem ser vendidas para outros criminosos. E não tem outra designação, né? Quem compra dado de criminoso, o criminoso também é. Então, vejam como o foco mudou. E precisamos ter isso muito claro para tratarmos dos controles e para pensarmos na melhor estratégia para estarmos preparados para esse tipo de desafio. Não é mesmo? Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve esse conteúdo para compartilhar com seus colegas, com seus amigos, porque é justamente compartilhando que geramos mais conhecimento. Com fortes conhecimentos, geramos cultura de segurança. E com cultura de segurança, nós temos os aspectos de segurança observados a qualquer momento. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia e até a próxima.